Fala pessoal, bem-vindos de volta ao curso básico de Fusion. Nessa aula a gente vai começar a trabalhar com componentes e vamos fazer alguns desenhos aqui só para ilustrar como fazer um projeto mais complexo com mais de uma peça, tá? Então, quando você vai trabalhar com um projeto que tenha mais de uma peça, você precisa criar um componente toda vez que você for criar uma peça nova, tá? Então, a gente vai entrar aqui em New Component e nós vamos desenhar uma pecinha aqui só para começar. Eu vou criar um círculo de 60, vamos extrusá-lo mais 10, vou criar outro esboço, vou criar mais um círculo, extrusamos de novo. Tá? A ideia aqui é criar um puxador. Aqui, como eu estou desenhando tudo a partir da origem, eu não preciso criar um plano novo, tá? Se você fosse criar isso no meio do seu desenho tivesse fora da origem aqui, você teria que criar um plano novo para fazer essa peça. Por isso que se recomenda usar sempre a partir do plano, né? Criar sempre os seus desenhos a partir da origem, que fica muito mais fácil de trabalhar. Tá? Então aqui eu criei um novo círculo. Aqui eu vou fazer ele com 60. Eu vou alterar aqui para joint e vou pedir que ele seja two side. Fazer ele um pouquinho para trás aqui também, dou um OK. Então, aqui nós temos uma peça legalzinha já, tá? Bom, como eu falei, aqui eu criei um componente novo, tá? Esse componente ele está dentro de um outro componente, o componente principal do Fusion, tá? Ele sempre cria esse componente pra gente. Se nós entrarmos lá na taça, tá? Ou qualquer outra peça que você criar, você vai ver que ele sempre tem esse componente aqui, ó, tá? É o componente principal do Fusion, onde fica salvo aquelas pastinhas que a gente comentou. No nosso projeto, o que eu fiz? Como eu criei um componente novo, ele não cria essas pastinhas aqui. Essas pastas ficam salvas dentro do componente que nós criamos. O que isso nos ajuda, tá? Uma organização. Então tudo que é referente a essa peça está salva aqui dentro. Se você tiver 50, 100 peças aqui, para você encontrar, eu quero encontrar o esboço referente àquela peça. Se ele salvasse aqui, para você encontrar esse esboço ia ser muito difícil. Então, criando dessa forma, criando o componente, fazendo esse esboço dentro do componente, você tem tudo bem mais organizado, muito mais fácil de encontrar, tá? Inclusive, até a linha do tempo aqui fica gravado, ó. Aqui temos uma barrinha verde, que é referente a tudo que a gente fizer no componente principal. Aqui nós criamos o componente. E na barrinha alaranjada aqui, ó, nós temos todas as ações que nós fizemos nessa peça, certo? Então, se você abrir aqui, ó, nós temos essa peça, tá? Quando criamos uma peça assim, um componente assim, esse componente fica livre no mundo, você consegue arrastar ele, tá? Se fosse um body comum, como aqui no arquivo da taça, você não arrasta ele. Onde você desenha é onde ele vai ficar, a não ser que você use a ferramenta Move aqui. Selecionamos Body e aí você mexe o body, tá? Aí a gente conseguiu mexer nele. Porém, você não cria nenhuma relação. Digamos que eu teria duas taças aqui e queria fazer que
o centro de uma para o centro de outra tivesse uma distância de, vamos dizer, 200 milímetros uma da outra, tá? Não acontece, você não consegue fazer isso, a não ser que você tenha dois componentes, duas taças, uma dentro de cada componente, tá? É possível, tá? É possível a partir de um body aqui, se você entrar, clicar com o botão direito, você pode criar um componente a partir do body, tá? Olha lá, criei um componente. Em teoria nós temos a mesma coisa daqui, porém a organização fica um pouco bagunçada. Aqui eu tenho na linha do tempo a amarelinha, né? A amarelinha aqui, ó, é referente a isso, e aqui no azul, no componente, nós não temos nenhuma ação salva. A gente não consegue o sketch está salvo aqui em cima, ó. Então se você pegar e desenhar tudo aqui em cima, você vai ter um monte de sketch e começa a ficar confuso a sua montagem. Então por questão de organização é sempre bom criar o componente e começar a criar aqui, tá? Eu criei só esse componente. Na próxima aula a gente cria um segundo e faz uma montagem aqui pra gente ver como é que funciona, tá bom?